Um levantamento da Polícia Militar mostra que a maioria dos usuários e traficantes de drogas é homem com idade entre 18 e 30 anos. E o número de adolescentes envolvidos tem aumentado. O consumo de drogas por esses jovens também já acendeu um alerta. Isso porque os riscos de consumo de drogas estão muito além do vício. O uso pode levar a danos irreversíveis no cérebro. Ontem foi o Dia Internacional de Combate às Drogas e hoje nós convidamos a psiquiatra Helena Moura para falar sobre esse assunto aqui com a gente no Bom Dia. Muito obrigado, muito bom dia, obrigado pela presença. Bom dia. Bom, primeiro essa questão da dependência. A dependência não é única para todos, a partir de determinada dose todo mundo fica dependente. Tem todo um contexto social, tem todo um contexto que aquela pessoa está inserida, inclusive emocional, para facilitar essa dependência, né? Isso não é uma linha reta entre dois pontos, né? Para o início de uso de uma substância, para o desenvolvimento de algum transtorno relacionado a ela. Na verdade, existem múltiplos fatores que estão atuando. O ambiente é um deles, isso de fato é um fator muito importante, assim. Se existe muita disponibilidade de droga, se existe poucas oportunidades de fazer outras atividades interessantes, prazerosas, acaba que isso pode limitar, direcionar mais o uso para a substância. Questões emocionais, questões do próprio organismo, então, na adolescência, se o adolescente está deprimido, se tem algum problema, por exemplo, transtorno de hiperatividade, déficit de atenção, que deixa a pessoa mais impulsiva, com menos medo de tomar risco, isso pode deixá-la mais vulnerável para uso de drogas. E isso vai definir também a possibilidade de resgate dessa pessoa, de saída da dependência química. Claro, né? O emocional aí é fundamental, né? Sim, é fundamental. É muito comum a gente ver uma associação, quem tem uso de substâncias tem uma chance 2 vezes maior de ter algum problema psiquiátrico também, depressão, ansiedade. Sim. Se eu não consigo abordar tudo isso junto, é muito mais difícil que a pessoa pare de usar drogas. E o tratamento para as drogas não é simplesmente deixar a pessoa sem usar, é justamente isso, começar a reconstruir a vida dela e oferecer novas alternativas de opções de lazer, de como lidar com situações estressantes. E não dá para fazer um julgamento moral sobre essa questão. Ele está usando drogas, então ele é um vagabundo. Muitas vezes o pessoal entra por esse caminho. A gente conversava antes aqui da entrevista sobre um projeto interessante no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Isso. Como é que está sendo feito o trabalho lá de recuperação dessas pessoas? Eles criaram uma unidade, isso é muito importante, porque infelizmente a nossa estrutura aqui ainda é muito precária. A gente precisa de um tratamento que a gente chama de tratamento integrado, que é esse que aborda tanto a questão das drogas, quanto os outros problemas físicos e emocionais que as pessoas têm. Isso, infelizmente, ainda está muito falho. Lá isso já consegue ser feito de forma mais completa. Mas é muito interessante que eles vêm trabalhando muito o que a gente chama de manejo de contingências, que é começar a oferecer outras recompensas para aquela pessoa que não usa droga, começar a mostrar para ela que se ela não usa droga, ela pode começar a ter outros ganhos, outros prazeres na vida. Sim. Então, por exemplo, a pessoa que à medida que ela vai ficando mais tempo sem usar drogas e conseguindo cumprir o tratamento, ela vai ganhando coisas do tipo um corte de cabelo, um tempo maior para receber visita dos parentes. Então, a pessoa vai começando a se dar conta de que, olha, pode ser realmente melhor ela estar sem usar droga. Até uma recompensa financeira, eventualmente, quando o teste não dá positivo. Isso, ainda não, porque para isso precisa de recursos. Sim. E seria muito interessante se a gente pudesse fazer isso. Já tem países que fazem isso, tem pesquisas que mostram que isso pode ser muito bom. Sim. Mas ainda não tem o recurso para isso. Não tem o financeiro ainda. Isso. A gente tem perguntas chegando. Ranieri, Ceilândia, pergunta: em Ceilândia as drogas já estão afetando muitos jovens. Como poderíamos evitar uma pandemia por aqui? Justamente isso, né? Criar umas certas circunstâncias, né, para as pessoas. Falando de ambiente em geral, né, numa situação de um bairro, né, isso é interessante, porque realmente, por mais que a estrutura familiar seja boa, se o ambiente em que o adolescente está vivendo, ele é tem muita oferta de droga, você sente uma pressão dos amigos daquela comunidade de estar usando, isso acaba interferindo. Então, às vezes, oferecer para eles oportunidade de estar fazendo outras atividades, estar se envolvendo com esporte, estar se envolvendo com artes, isso pode tirar um pouco o peso, a importância da droga naquela comunidade. Mais uma pergunta também: o rendimento profissional e intelectual é afetado com o consumo de drogas? Como perceber se alguém da família está usando drogas? Sim, e essa questão do rendimento é muito importante. Inclusive, um dos principais sinais de que o adolescente pode estar usando droga é justamente a queda do rendimento escolar. O cérebro do adolescente ainda não está preparado para receber substância, seja álcool, seja cigarro, seja maconha, né? Pessoas pensam que álcool é lícito, se usar aqui dentro de casa junto comigo não tem problema. Sim. Tem, porque o cérebro ainda não está pronto para isso. Então, com maconha, isso já tem vários estudos demonstrando uma queda no QI daqueles adolescentes que usam maconha. Isso pode se refletir por uma dificuldade de aprendizado, de memória, de atenção.
E aí aquele adolescente que vinha bem na escola, as notas começam a cair, ou começa a ter uma reprovação que nunca tinha acontecido antes. Então isso tem que estar bem atento. Só uma pesquisa nos Estados Unidos, divulgada nos Estados Unidos, estima em 50 milhões de dólares a perda de produtividade na indústria, no comércio, só por causa do consumo de drogas. Está publicado, inclusive. Sim. Humberto Valério faz a seguinte pergunta: sou supervisor em uma escola pública e tenho um aluno viciado em drogas. A família está com problemas sociais, como é que pode ajudar? Que bom que ela já teve essa percepção, assim, né, de que pode estar tendo algum problema familiar. E às vezes, porque, infelizmente, a gente vê que muitas vezes a escola acha que vai proteger os outros alunos se expulsar aquele, se pedir para que aquele que use drogas se retire da escola. Isso é péssimo, porque às vezes o ambiente familiar está ruim, a escola pode ser justamente a proteção, sim, aquele que vai oferecer um apoio, uma ajuda. Então, o ideal é chamar essa família para conversar, se colocar à disposição para apoiar e encaminhar para um tratamento. Que coisa, né? Impressionante como às vezes a gente expulsa essa pessoa. Rapidamente, a Rose Henrique. Estou desesperada, meu sobrinho de 15 anos está usando drogas, o que eu faço? Procura ajuda, né? Por mais que ele inicialmente não queira ir para um tratamento, não queira ir para uma consulta, ainda que ela vá sozinha inicialmente na primeira consulta, para passar com mais detalhes o caso e já receber uma orientação. Eu sempre oriento a já não encaminhar direto para uma internação, né? Às vezes a pessoa acorda e está com dois bombeiros na frente de casa, já com a ambulância pronta, com tudo para levar para uma internação à força. Muitas vezes não precisa. Então, busque inicialmente uma orientação, uma avaliação, para daí se decidir qual é o melhor caminho. Tá certo. Muito obrigado pelas informações. Eu que agradeço. Bom dia, até a próxima. Bom dia.